E hoje, no nosso episódio aqui no podcast Pontos para o Futuro, nós temos como nossa convidada Filomena Gonçalves, do IDS, Instituto de Desenvolvimento Social, que é um instituto, uma escola profissional que pertence à Fundação Antônio Silva Leal, localizado no Centro Histórico, no Convento de São João da Cruz, em Carnide, em Lisboa. O IDS dedica-se a capacitar cidadãos para o mercado de trabalho, adaptando a sua oferta formativa às exigências de um mercado cada vez mais globalizado. A sua missão foca-se na criação de valor sustentável para os alunos, qualificando-os com base em valores essenciais que guiam e inspiram a instituição. Filomena, seja muito bem-vinda. Que bom tê-la aqui conosco. Obrigada, Ana, e obrigada pelo convite e pela oportunidade que dão ao IDS estar aqui em representação na minha pessoa. Que bom, que bom. Nós nos conhecemos há algumas semanas, né, alguns dias atrás, e eu fiquei bastante impactada com a receptividade, o carinho e até mesmo a conversa que nós tivemos antes lá nos bastidores, né, vocês contando um pouquinho a respeito de como que funcionam as formações. Então, eu gostava de começar, Filomena, te perguntando, né, como diretora pedagógica do IDS, quais têm sido os principais desafios na parte da adaptação dos cursos profissionalizantes, profissionais, né, de acordo conforme as exigências do mercado de trabalho atual. Como que está sendo essa adaptação? Olha, nós temos vindo a fazer um caminho, um longo caminho, hã, nessa mesma adaptação. Hã, os cursos profissionais um dos grandes desafios é, de alguma forma, mudar a ideia que se tem sobre os cursos profissionais. Os cursos profissionais ainda são, quase que o parente pobre, do ensino em Portugal. Hum, ainda temos o estigma de que o aluno que vai para um ensino profissional é aluno menos capacitado, quando na verdade não é. São miúdos que não se enquadram ou são alunos jovens que não se enquadram no sistema regular, dito regular de ensino, e que procuram uma via mais prática, mais, que de alguma forma os capacite para o mercado de trabalho. E portanto procuram os cursos profissionais. Daí o grande desafio primeiro é mudar logo esta ideia. Pronto. Depois, a flexibilidade curricular, claramente, porque, a sociedade evolui, o mercado de trabalho é cada vez mais exigente e em constante evolução e, portanto, há necessidade também de flexibilizar o currículo, Claro. adaptar os currículos às exigências que os nossos jovens poderão vir a ter, no futuro quando ingressarem no mercado de trabalho. E até Portanto, estes são os grandes desafios que nós temos enquanto. Até porque, né, conforme nós falávamos aquele dia, ao longo desses 30 anos, já 34 anos já se passaram aí muitas adaptações, né, de acordo conforme essas mudanças. E, e essa preocupação também em não somente acolher, mas preparar os alunos. É isso, é isso. E temos que estar de facto atentos a essas mudanças, não é? Muitas vezes fazemos nas sessões, nas aulas, não é? Ou seja, tornar, através de estratégias mais motivadoras, mais cativantes, mais dinâmicas, fazer ali alguns desvios ao próprio currículo, no fundo para responder também às necessidades dos próprios jovens, porque eles hoje também já são muito críticos Sim. e muito exigentes, não é? E portanto, temos que lhes dar resposta. E fazermos essas alterações e essas adaptações, nós às vezes por iniciativa fazemos essas adaptações também. Portanto, há aqui um esforço e um pensar, no fundo, o que é que vai do outro lado, o que é que o outro lado quer. A questão da empatia, não é? Portanto, colocar-nos no lugar dos jovens para perceber de facto também as suas necessidades e como é que eles veem também e prepará-los para isso mesmo, para eles verem o mundo onde depois se vão integrar, não é? O mercado de trabalho, e portanto capacitá-los para isso. Não é fácil porque normalmente são muito jovens e eles ficam muito vinculados à escola, no caso, a nós, não é? E portanto, às vezes é necessário preparar a saída. E nesse aspecto os estágios que nós fazemos ajudam bastante nessa transferência para o outro lado. Sim, pois, e nessa medida também impactam muito,
a identidade deles como pessoas, não só são ditas profissionais. É mesmo. Pois é. Porque eu costumo dizer, nós devíamos tirar uma fotografia e filmá-los à entrada e tirar uma fotografia e filmá-los à saída, porque eles saem jovens completamente diferentes. E nós temos imenso orgulho nisso, porque conseguimos de facto ver a transformação a que estiveram sujeitos. A escola é pequena, a escola promove esta proximidade e este trabalho de proximidade que nós fazemos com os nossos alunos é de facto muito impactante, porque a atenção que nós temos com eles, nós conhecemos pelo nome, todos eles, são 228, e é completamente diferente de uma escola com uma outra dimensão. Portanto, nós também nos aproveitamos desta proximidade e desta pequenez para podermos trabalhar com eles e desenvolver competências, os soft skills que eles terão que ter para depois poderem não ter medo lá fora. Mas o IDS até pode ser pequeno, mas tem uma alma grande. Essa que é brava, tive o prazer de vos conhecer de perto e sei como é que vocês funcionam. Esta empatia, esta proximidade, tem muito a ver com os vossos valores também, não é? Estou muito interessada aqui no tema dos valores, de que forma é que o IDS consegue integrar na formação dos jovens estes valores como o respeito, não é? A resiliência, a confiança, exatamente da formação. O que é que vocês fazem? Como é que falam? O que é que... Olha, Alexandra, valores. nós não temos, no fundo, no desenvolvimento de todo dos planos curriculares estão implícitos valores de respeito, resiliência, confiança, naturalmente. Mas nós promovemos todo um conjunto de atividades que de alguma forma potenciem nos jovens estes valores. Por exemplo, quando nós convidamos pessoas que, que vão falar da sua história de vida, que são exemplos de superação, os nossos jovens ficam e começam a olhar aquele, se ele consegue, eu também consigo, e a confiança vem. A resiliência ajudá-los a ultrapassar as dificuldades, os desafios com que se deparam, ajudá-los a ultrapassar esses mesmos desafios, através de um acompanhamento próximo, até do próprio SPO, Serviço de Psicologia e Orientação, que às vezes os medos, as inquietações, as frustrações nos jovens, às vezes é muito difícil de lidar. Eles vivem numa dimensão, vivem-nos com uma dimensão completamente diferente. E, portanto, nós ajudamos a, primeiro, pezinhos na terra e depois, então, ajudá-los a ultrapassar. E a questão da... o que é que diz valores? Dos valores. São os valores de respeito. Portanto, eles quando entram, é uma escola que acolhe bem. E os alunos de primeiro ano, porque nós é primeiro, segundo e terceiro ano, não é? Décimo primeiro, 12º. Os alunos de primeiro ano ainda vêm muito marcados pelos percursos anteriores e leva algum tempo até perceberem onde é que estão, em que contexto é que estão. É que estão de facto num contexto diferente. E nós queremos isso. Queremos que eles sintam essa diferença. E de alguma forma começa logo por respeitar o outro. Respeitar na sua identidade de género, na sua do ponto de vista religioso, do ponto de vista político, do ponto de vista étnico, portanto, começa logo por aí. E portanto, nós temos uma população muito heterogénea, o nosso universo é muito heterogéneo, e portanto é muito fácil também estimular neles esta questão do respeito e a valorização do respeito. Se querem ser respeitados, têm que respeitar. Portanto, acaba por fazermos este jogo com eles, irmos trabalhando, e na verdade por isso é que eu há pouco dizia, devíamos tirar uma fotografia quando entram e entrar à saída, ou filmá-los à entrada e à saída, e temos uma primeira conversa com eles à entrada e à saída, porque saem necessariamente diferentes. Com certeza. Porque, e muitas vezes eles próprios nos dizem isso, são eles que nos dão feedback disso. E sobretudo quando vão para fora, quando ingressam no ensino superior ou quando entram no mercado de trabalho, são eles mesmos que nos vêm dizer: "Setora, pode-se orgulhar de mim porque eu sou esta pessoa assim, assim." Eu acho que há valores, a existência dos valores Completamente. parabéns. E eles ficam com esses valores, eles levam-nos pela vida fora.
Hum, E é uma coisa interessante porque os alunos visitam-nos muito, os ex-alunos continuam-nos a visitar. E é muito interessante quando nos dizem isso. E nos dizem: se eu sou esta pessoa, a vocês o devo. Então, há muitos ex-alunos de alguns anos que me continuam a agradecer, às vezes no Facebook, a mim, à escola, na minha pessoa, claro, à escola, o que fizemos, o que mudamos na vida deles e, portanto, e ajudámos-los a construir pontes, na verdade, não é? Pronto, é isso, bem futuro, prontos para o futuro, claramente. Eu estive a ouvi-la, Filomena, e estava aqui a ter alguns flashes de muitas experiências que tive e que tenho tido ao longo da vida como professor do ensino profissional, que também sou, e também do ensino prisional, onde também tenho dado carta ao longo dos anos. E de facto era essa experiência de ver a diferença ou a forma como acabamos por marcar a vida dessas pessoas é de facto transcendente. No caso em concreto e em apreço, há um fator muito importante para uma escola profissional, que são as parcerias que consegue estabelecer com as empresas, com o mundo empresarial, até para a inserção desses mesmos alunos, porque no contexto profissional é extremamente importante haver a ligação quase que umbilical com as empresas. Pode-nos dar aqui alguns exemplos de parcerias que o IDS atualmente tem e que fomentam de uma ou de outra forma a inserção no contexto, portanto, do trabalho dos alunos. Olha, nós temos vindo ao longo do tempo sempre ter uma grande preocupação no estabelecimento dessas mesmas parcerias. Quando estabelecemos parcerias, protocolos com determinado tipo de entidades, não é inocente, é para que, através até da formação em contexto de trabalho, dos estágios, depois também Depois possam possam absorver aquele técnico. A questão é que, eu não sei se deu conta, o perfil do aluno do ensino profissional está a mudar. Eles cada vez mais estão a olhar o ensino superior como uma saída logo no imediato. Terminam o curso e querem muito ingressar no ensino superior. Portanto, há aqui uma mudança, porque inicialmente o ensino profissional é, ok, preparar os jovens, capacitá-los para a entrada no mercado de trabalho. Mas, na verdade, os jovens agora saem com as competências técnicas, mas também já ambicionam continuar e fazer o prosseguimento de estudos no ensino superior. Portanto, nós temos tido uma preocupação muito grande no estabelecimento de parcerias e, felizmente, temos parceiros que estão do nosso lado. E se me permite agora aqui um bocadinho, até poderei ser mal interpretado com aquilo que vou dizer, mas é uma opinião muito clara que eu tenho sobre o ensino português. Por ter estudado noutros países onde nós, quando chegamos ao 9º ano, a seguir o 10º ano, 11º, 12º, é a trabalhar. E a seguir, quando acabamos essa profissionalização, nós decidimos se queremos continuar os estudos, porque aí já vamos para outra dimensão. Ou se queremos evoluir naquela profissão e até poder ir especializar-nos. E do meu ponto de vista, o ensino português, não que tenha que deixar de ter o sistema o formal, não é? Aquilo que temos, mas deveria de também apostar cada vez mais no profissional. Acho que seria, isto é o meu ponto de vista, é a minha opinião, ok? Acho que seria muito profícuo, porque as pessoas, quando estão no contexto do ensino profissional, acabam por, às vezes, terem chamamentos. Não é? E esses chamamentos que hoje cada vez mais vemos eles acabam o ensino profissional e querem ir para a faculdade. Mas foi apenas uma parte, desculpe lá, querem ir é aquilo que estava a dizer. Olha, dava-me a pedir exemplos de parceiros. Olha, por exemplo, no curso de técnico de apoio à gestão desportiva, nós temos 2 parceiros fantásticos, o Sporting Clube de Portugal e o Sport Lisboa e Benfica, onde os nossos alunos fazem estágios e onde, olha só, isso temos. Mas já percebi, o sorriso não é um. Tá. Mas temos jovens, já decidimos tudo, já percebemos. Mas temos jovens que fizeram lá a sua formação em contexto real de trabalho
e a seguir ficaram lá a trabalhar. Portanto, absorveram. Temos, por exemplo, um jovem que fez um estágio no IDEI, na Inspeção Geral da Administração Interna, e houve hipótese dele ficar um jovem especial, um jovem muito especial, que fez o seu estágio de técnico de serviços jurídicos, e que teve hipótese de, não ficava a trabalhar, mas por via do IGAI, ter hipótese de ficar a trabalhar no registro simultaneado, portanto, na sua área de formação. Ah, portanto, associações que às vezes absorvem determinado tipo de associações, temos um protocolo com a Fundação HK, que também é nosso parceiro, a Fundação Carlos Gulbenkian também. Sei lá, para cada curso nós temos a preocupação de procurar parceiros que de facto depois possam também ajudar-nos na empregabilidade dos nossos jovens, Sim. não é? E por via do desempenho que eles têm, lá está, avaliando também a capacitação deles em todo o processo de formação com texto de trabalho, muitas vezes são logo convidados a ficarem. Há outros que, inclusivamente agora, ainda há pouco tempo, numa reunião que tive com alunas de serviços jurídicos, estão lá embaixo no campus de justiça, fazer o seu estágio, do 3º ano, elas estavam a dizer, "Senhora, já fomos convidadas a ficar, e inclusivamente a fazer o concurso para oficiais de justiça, a seguir em setembro." Portanto, é uma outra saída. E eles vão avaliando sempre estas. Portanto, desde que os jovens mostrem essa capacitação, lá está, estas competências técnicas, as oportunidades têm surgido, as oportunidades têm surgido. E Filomena, justamente nessa questão, né, nessa inclusão, porque aquele dia nós falávamos um pouco, né, de pronto, muitos alunos que vêm, que se tornam alunos, mas que vêm de uma realidade com uma dificuldade muito grande. Como que o IDS aborda essa questão dessa inclusão em diferentes panoramas aí, né? Muito diferentes. Nós temos jovens, na sua grande maioria, são jovens de contextos socioeconómicos complicados, difíceis, familiares também. E, portanto, a escola é uma escola que, como eu dizia, acolhe, inclui. E, portanto, muitas vezes, sempre com o apoio dos outros jovens. Portanto, nós queremos sempre, nós fazemos esse trabalho. Os jovens são motores também da inclusão. Começa logo pela forma como recebem os alunos, os novos alunos no 1º ano. Sem olhar, Sem identidade de género, sem preconceito, procuramos que não haja preconceito. E sempre que há, tentar dirimir esse mesmo preconceito. Portanto, lá está, volto à questão. A escola é pequena, promove isso. Portanto, qualquer questão que surja, nós de alguma forma atuamos logo de imediato. E é muito fácil incluir. Nós temos jovens dos PALOP, temos jovens brasileiros, temos jovens, olha, temos um jovem colombiano, vamos ter um jovem francês. Hoje recebi um candidato que é inglês. Portanto, o esforço da escola é, para já, o bem-estar de cada um. E depois, sempre, se eles se sentirem bem, se eles se sentirem confortáveis, o sucesso vem. E, portanto, primeiro que tudo, trabalhar a inclusão, trabalhar a integração de cada jovem, dar tempo, porque cada um tem o seu tempo, e, na verdade, eles estando confortáveis, estando e sentindo bem-estar, eles depois fazem o seu percurso com normalidade. Sentem-se em casa, assim, Acolhidos. E muitas vezes olham para nós e têm a abertura suficiente para falar com cada um. Eles, por exemplo, às vezes vêm ter connosco, porque nós também damos essa abertura, que é, se há um problema qualquer, que até do foro privado, Claro, claro. eles partilham connosco. E nós temos forma de os orientar. Claro. Dizer-vos que nós temos um SPOS, o Serviço de Psicologia e Orientação, que faz um trabalho notável no acompanhamento desses jovens e até das famílias. Sim, durante a pandemia, nós criámos o SPON, o SPOS-Tawan,
Era o Spawn, ficou Spawn. E a minha colega atendia não só os jovens, mas também os familiares, porque foi um período complexo, não é? E muito complicado. E alguns ainda estão a sofrer as consequências sim, da pandemia. Portanto, isto tudo hum, pode colocar entraves à inclusão, mas nós tentamos que não. Não é? E sempre usando os jovens. Por exemplo, ex-alunos que aparecem na escola em visita, eu levo-os às salas de aula, partilham a experiência deles, partilham o percurso que fizeram ali connosco. Eu não quero que digam, bem, sim, todas as escolas têm as suas questões, não há escolas perfeitas, não é? E, portanto, eu quero que eles partilhem o seu percurso. O que é que estão a fazer? Porquê é que estão a fazer? Qual foi o propósito? E de alguma forma o que é que fizeram para chegar até ali? E passar um bocadinho a mensagem aos outros. E nós usamos muito esta estratégia de usamos e abusamos muito, nós somos boazinhos. É, porque não há vozes melhores do que as deles para passar o testemunho, não é? E nós queremos isso. A continuidade, os projetos vão exatamente nesse sentido, usando também os nossos alunos. Dou-vos outro exemplo. Nós tivemos 2 processos de avaliação agora, pelo prevê do Ministério da Educação, e os nossos alunos tiveram parte ativa e com uma seriedade enorme e disseram logo, de alguma forma, a perspectiva com que eles veem a escola é completamente diferente. Eles veem, eles às vezes diziam-me, É uma extensão da família. às vezes diziam-me, houve uma aluna que me dizia, o IDS irrita-me. Eu, porquê? Se passar. E Ana, irrita-me, porque aqui toda a gente sorri, toda a gente anda bem disposta, as pessoas estão bem dispostas. Mas lá está, se nós também não estivermos, a mensagem não passa. Parece que a forma em que vocês olha, tem que ser assim. E portanto eles sentem-se bem, pode ser desse. E depois há o esforço também da direção executiva. A doutora Paula Branco é aqui também um motor muito grande no incremento que deu ao desenvolvimento do IDS. Pronto. Até no cuidar uma personagem. No cuidado que tem em convidar-se a melhor das pessoas, as pessoas certas para falar com os alunos no seu global, ou então as pessoas certas para falar com os jovens de cada curso. Portanto, nós temos essa preocupação, porque temos atividades, lá está, estávamos a falar de questões de inclusão, preconceito, respeito. São valores que muitas vezes são trabalhados pelos convidados que lá vêm. Portanto, do ponto de vista global. A seguir temos então, canalizamos outros temas, outras pessoas para a natureza dos vários cursos. E, portanto, esse trabalho é feito no sentido também de potenciar uma aprendizagem não formal. Portanto, esses contextos, um contacto direto que tem com um determinado convidado, aprendem às vezes muito mais do que em sala de aula, não? Os melhores das apresentações que possamos fazer E com qualquer referência já passou por lá, não é? E então aqueles exemplos de superação que temos levado, pessoas em que a história de vida era tão bruta que podia ter dado mal, podia ter de facto dado para o disparate. Claro. Quando eles partilham as estratégias que usaram para que o caminho fosse diferente, e se eu consigo, tu também consegues, é importantíssimo. E eles absorvem muito essa mensagem. Exatamente. Absorvem muito essa mensagem. E para Uma inspiração. quais são as competências essenciais que o IDS, portanto, estimula e potencia para que os alunos ficarem mais preparados para o futuro? Olha, para já é a questão da comunicação, saberem comunicar.
Daí, quando eu digo que nós usamos e abusamos um bocadinho dos alunos, vai neste sentido de os colocarmos perante determinadas situações em que eles têm que se expor, não é? Portanto, a questão da comunicação, a questão da criatividade. Hum, eh, Pedimos, mesmo em contexto da aula, os trabalhos que eles realizam connosco, trabalhos que estimulem a criatividade, a imaginação, hum, o sentido crítico, que acaba por ser importante. hum, Capacidade de resiliência também. Ok, eu estou com este problema e acontece muitas nas provas de aptidão profissional, aquelas inquietações com a PAP. "Ai, eu não consigo. É muito fácil conjugar o verbo na negativa e depois eles próprios darem a volta, serem eles próprios a dar a volta. Com a nossa orientação, mas são eles que dão a volta e de facto, ok, afinal eu consigo. E a resiliência. Para mim, acho que são as competências que nós tentamos eh, passar e que são importantes. E depois, para além de todas as competências técnicas, obviamente, Claro. né, são importantes. Mas a criatividade, o saber estar, o saber ser, o saber fazer, são absolutamente importantes para um jovem. Por isso também que eles têm esse contato com vocês, porque isso são valores, são, né, esses estímulos, eles são estímulos diferenciados. É uma coisa que é em comum. Isso e o saberem comunicar. Quando nós os levamos para um contexto de avaliação em que eles estão com inspectores, eh, eles sabem comunicar, eles expressam-se, quer dizer, a comunicação vem ao e de alguma forma, quer ao nível da comunicação verbal, quer a não verbal. Lá está, o saber estar, o saber ser, o saber fazer, o aprender a aprender também, não é? Porque também nós aprendemos a aprender, não. E portanto, isto é tudo passado e é trabalhado connosco. São uns com maior sucesso, felizmente com ainda bastantes, outros eh, têm um tempo diferente, em que eles têm tempos muito diferentes. Há muitos que não terminam em 3, mas terminam em 4. Sim. E são ajudados a terminar em 4. E portanto, mas terminam. O sucesso deles é o vosso sucesso também, não é? Porque de alguma forma é sempre o interesse superior do aluno, não é? E estes jovens merecem de facto essa atenção e essa preocupação. E eu creio que cada vez mais tem que ser este o caminho. Claro. Pena, estou aqui encantada a ver a Filomena. Porque a educação Outra coisa, Luciana, o afeto. O afeto é muito importante. Eles sentirem o afeto, sentirem que têm o carinho. Daí ser muito fácil o abraço, ser fácil o toque. Não resistem ao toque. Ai, não quero. Não, pelo contrário. há uma proximidade de direção do coração, não é? Isso é super importante. O Filomena, de que forma é que o IDS integra também aqui aquilo que são as tendências globais na área da educação profissional, na garantia da qualidade e na relevância dos vossos cursos? Como é que fazem essa ponte? Bem, nós temos uma preocupação muito grande também com o tipo de formadores e docentes que temos. Portanto, escolhemos docentes que de facto nos garantam a qualidade da formação dos jovens. Daí que toda a área tecnológica, porque agora mudou já não é área técnica, a área tecnológica dos cursos profissionais, seja toda ela lecionada por pessoas que estão de facto que são do meio. Eh, no curso em intérprete ator-atriz são encenadores, atores, que de alguma forma dão toda a área técnica. Depois, no curso de técnico de apoio à gestão desportiva, são atletas, são pessoas que estão ligadas aos vários equipamentos desportivos que que lecionam as várias unidades de formação de acordo com a sua área de especialidade. Técnicos e juízes jurídicos são todos advogados. Os juristas e vamos buscar aquela área. Portanto, eles têm um contacto muito diversificado, porque não é um formador só, que são vários formadores que trazem depois dos locais onde trabalham, do seu local de trabalho,
trazem essa mais-valia para dentro da nossa escola e, portanto, para o contacto com os nossos alunos. E, portanto, é uma aprendizagem, é uma mais-valia enorme porque depois é muito fácil levá-los depois para os contextos onde trabalham, porque eles fazem visitas aos contextos onde os próprios formadores trabalham. Portanto, vão verificar in loco aquilo que trabalharam. Então, ainda claro, teoricamente, é muito prático, transversal. Sim, sim, as pessoas vêm tradicional para cá, modelos de... Exatamente, nós já nascemos. Por exemplo, agora nós tivemos, eu estive uma semana em Bolonha com um grupo de jovens num intercâmbio escolar com o Liceu Artístico Francesco Arcangeli de Bolonha. Agora vamos receber os jovens italianos cá, daqui a 2 semanas. Portanto, foi uma aprendizagem completamente diversificada e diferente, porque as nossas jovens são de teatro, do outro lado são jovens de artes visuais. E, portanto, as nossas participaram em atividades ao nível das artes visuais e eles vêm participar em atividades do ponto de vista de teatro. Portanto, há esta preocupação também, promover nos jovens estas saídas para fora. A questão da participação no Erasmus Mais também é uma preocupação nossa e vamos tentar avançar com uma candidatura mesmo nossa para, de alguma forma, possibilitar a jovens terem um contacto no exterior, de formação no exterior, e isto vai também Ou enquanto estas vai ao encontro também da garantia da qualidade, na qualidade. É olharmos aquilo que nos faz sentido para aqueles jovens e tentar arranjar os meios para. Depois, nós também estamos muito preocupados sempre com aquilo que pensam, que os próprios jovens pensam, que os pais pensam, que os pais aqui também são um agente muito importante, não é? Sim. E, portanto, nós os escutamos todos os anos, portanto, fazemos inquéritos de satisfação da qualidade, que depois nos permite ajustar, mudar caminhos, adotar outras estratégias, porque também são muito críticos. Portanto, ouvimos não só o pessoal docente, como não docente, encarregados de educação e também os nossos jovens. E, portanto, temos essa preocupação, porque é por aí. Depois, trimestralmente, também fazemos a nossa autoavaliação. Não é? Portanto, também olhamos aqueles números e vamos lá ver o que é que aqui está a falhar. Filomena, eu tenho memórias muito positivas, né, do meu tempo de estudo. Foi uma fase realmente incrível, mas principalmente porque o contato que eu tive com os meus professores, eles realmente foram grandes mestres, e a Filomena está falando aqui agora, e eu estou vendo o brilho nos teus olhos. Então, agora, para que nós possamos encerrar, eu gostava de te pedir para que tu dissesse o que tu pensa acerca do futuro, a tua opinião e como que a educação pode contribuir para esse legado, né? A tua visão mesmo, enquanto pessoa. A minha visão enquanto pessoa é o apostar cada vez mais nestes cursos profissionais. Formar jovens sensíveis, despertos para o que os rodeia, conscientes do mundo em que estão e das exigências deste mesmo mundo. Formar jovens mais tolerantes e capacitá-los perceberem que nós evoluímos mais quanto mais tolerantes, mais empáticos formos, e eu creio que aqui a empatia tem cada vez mais a empatia tem uma força enorme, e eu acho que é mesmo por aí. Estávamos aqui mais tempo a ouvir a Filomena, a saber mais do ideia. Até podíamos escolher quase um livro, não é? Quase um livro. Sobre a educação e a importância da educação. Filomena não. Quer dizer, mas eu... Estou satisfeito. Filho que está siderada. Filomena, olha, queremos agradecer muito. Nós temos aqui um ritual que nós fizemos no final, né? Com todos os nossos convidados. Então, nós gostaríamos de convidar para fazer uma ponte aqui para o futuro. É mesmo isso. Obrigado.